coração e a gente entendendo qual é o propósito de Deus para a gente estar estudando assim o livro de Tiago, né? Para que ele possa assim ter crescimento na nossa vida, que não adianta só a gente estudar um livro e não colocar aquilo em prática na nossa vida. Se não entrar em prática, não vai adiantar, né? Então vamos pedir a Deus que Ele esteja assim nos mostrando o que a gente tem que aprender com essa lição de hoje. Então vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade de aprender contigo, ó Espírito Santo, de ser guiado por Ti, de entender o que Tu queres para cada um de nós e que isso cresça e coloque em prática em nosso coração. Fala a nossa mente, traduz, Senhor, para o nosso pensamento aquilo que Tu queres que estejamos aprendendo, que possamos ser capazes de entender a Tua vontade e estar pronto a Te obedecer. Eu peço isso crendo na autoridade que há no Teu nome, Jesus. Amém e amém. Muito bem, só pra gente lembrar, eu vou falar os outros títulos das outras lições, a gente vai para a lição 13, né? E a lição 13, o título dela, Paciência na Esperança da Vinda do Senhor. Mas a primeira lição e todas as lições foram no livro de Tiago, né? Para quem quiser relembrar, é só ler o Tiago todo, a gente está no capítulo 5, mas ele é um livro curtinho, dá pra gente ler ele rapidinho. A primeira lição falou sobre superando as provações com alegria, né? A segunda falou sobre a sabedoria do alto, como devemos pedir e como podemos receber. A terceira lição fala sobre riqueza e pobreza à luz da eternidade, para a gente entender a questão do rico e do pobre, né? E até entender na nossa vida que, claro que é bom ter dinheiro e poder comprar, e não se preocupar com aquilo que nós estamos comprando. Mas qual o valor que a gente está dando para isso, né? Na quarta lição a gente falou sobre a verdadeira fonte da tentação. Depois nós estudamos na quinta, ouvir e praticar a fé viva, que é aquela que faz transformação, que não adianta só a gente falar que a gente crê, mas a gente não colocar isso em prática, né? Porque a fé, ela vem da gente ouvir a palavra de Deus, mas também a gente se modificar com ela. Não adianta ouvir a palavra de Deus e isso não ter mudança na minha vida, né? E depois a gente na sexta foi controlando a língua, que é um desafio de fé, né? A gente não falar demais, a gente não constranger ninguém com a nossa fala, porque muitas vezes, porque se fala demais, você constrange alguém. Então a gente tem que ter todo esse cuidado de não deixar o outro assim, poxa, fulano falou tanto isso de mim, isso me entristeceu. Então que a gente não seja canal de tristeza, mas somente de alegria, né? Depois nós estudamos fé e obras, o testemunho autêntico. Depois na oitava lição foi o poder das palavras, domando a língua, né? Que é uma coisa muito importante, que a gente já sabe que a língua pode derrubar muita coisa ou pode construir muita coisa. Na nona lição a gente estudou a sabedoria que vem do alto. Na décima, cuidado com orgulho e arrogância, para isso não derrubar a gente, para a gente não pensar que a gente é melhor do que o outro, a gente sabe mais do que o outro, a gente está acima do outro. E muitas vezes por ter o título de cristão, a gente acha assim, eu vou para o céu, fulano não, então eu sei mais do que ele, eu estou acima dele, todas as coisas que eu faço são as corretas. É a correta. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, para que esse orgulho de ser cristão não se torne uma arrogância e acabe, em vez de trazendo outras pessoas, afastando as pessoas de Deus. Depois, na 11ª, o perigo da justiça própria, né? Que a gente achar que a gente é o Senhor e juiz. E na 12ª a gente estudou os perigos do materialismo, né? A gente se apegar a tudo que é material. Eu fico pensando naquelas pessoas que
Essa semana foi muito interessante. Eu comprei uns copos. Eu não sei se vai dar pra focalizar. Eu vou pegar o copo, vamos ver. Ah, deu. O copo é lindo, gente. Pesado, bonito. Entendeu? Eu comprei o copo. Aí, lavei os copos e botei o copo no uso. Aí, a amor olhou pra mim e falou assim... Os copos bonitos, botou no uso, comprou agora e já botou no uso. Eu falei assim, a gente compra as coisas pra usar. Aí ele... Mas eles são... Aí ele ficou encantado, que ele falou assim, são pesados, são bonitos e você já vai usar. Aí eu falei assim, olha, eu não sei o dia de amanhã. Eu já comprei os copos estão aqui. Se eu não usar o copo e acontece alguma coisa comigo, eu vou. Talvez quem venha depois nem goste do modelo do copo. E fala assim, vou jogar esses copos fora, copo esquisito, cheio de tracinho, todo pesado. Não gostei não. Então, às vezes, a gente ficando dando muito valor pro que é material e a gente acaba nem usando. Compra aquele vestido e guarda, né? Uma ocasião especial e a ocasião especial nunca chega. Então, eu costumo dizer o seguinte, você já comprou, já pagou? Então usa. Não fica guardando, a menos que você tenha comprado exatamente para alguma coisa. Eu comprei esse vestido para ir num casamento de fulano. Então, eu vou deixar para estrear primeiro e depois eu vou usar no decorrer dos anos e do dia a dia, a gente vai usando. Mas assim, não se apegue a nada, porque as coisas que a gente tem material fica. Quando nós vamos, né, quando partimos daqui, nem a roupa que o nosso corpo vai usar a gente escolhe, porque se a gente escolher e quem for vestir não gostar ou achar que tá difícil, também não veste. Então, só pra gente guardar isso no nosso coração. Mas a lição de hoje vem falando assim, a paciência na esperança da vinda do Senhor. O nosso texto de hoje é o texto de Tiago 5, eu vou ler do 7 ao 11, que diz assim, exortação à paciência, né? Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem um dos outros para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Cheio de misericórdia e compaixão. O Senhor é aquele que faz com que tudo termine bem, né? O texto de Tiago, ele nos exorta a ter paciência enquanto aguardamos a vinda do Senhor. Ele usa a analogia do agricultor que espera pacientemente pelo fruto da terra. E é muito interessante, né? O agricultor vai lá, primeiro ele ara a terra, né? Ele tira todo aquele resquício de tudo que já tinha ali, limpa, aí vem arando, né? Fazendo com que passe aquele... Hoje em dia tem aqueles tratores, né? Que já faz tudo isso, mas aí os agricultores de pequenas propriedades, eles vão arando a terra ele mesmo. Muitas vezes aram com um cavalo, né? Que vem puxando aquela, como se fosse umas... pás grandes, né? Umas grelhas grandes assim, que vai limpando a terra, né? E depois que ela é arada, ele prepara o caminho aonde ele vai jogar a semente, vai abrir, vai jogar a semente. E depois que ele joga a semente, ele tapa aquela semente toda, né? Faz todo aquele preparo e ele vem regando a terra para quê?
para que ela possa, aquela sementinha que foi tão miudinha colocada ali, ela possa crescer e ela possa frutificar. Então, assim, isso a gente pode trazer para a nossa vida, né? A questão da gente ser o agricultor, né? Porque, assim, a paciência do agricultor é para a gente entender todo o processo. Tudo que vai ter que acontecer para que aquilo fique pronto. Nada fica pronto de uma vez. Quando a gente quer comer uma carne, né? O que a gente faz? A gente prepara toda a carne, né? A gente vai e apronta e vou marinar a carne, vou botar esses temperos, vou deixar ela pegando gosto. Por quê? Porque aí quando a gente faz a gente cozinha aquela carne e apronta, ela fica com aquele cheiro vai pela casa inteira, aquele tempero vai deixando o quê? A gente vê, poxa, eu tive todo aquele preparo. O agricultor é mais ainda, porque ele vai plantar uma semente bem miudinha, vai regar, vai tomar conta, vai ver aquela semente crescer e depois que ela estiver bem grande é que ela vai começar a dar fruto. Porque foi o tempo de preparação. Isso é bom para a gente pensar assim, eu tenho me preparado para a vinda do Senhor? Eu ontem pensei que eu estava no céu. Eu acho que eu nunca ouvi o coral da igreja cantando tão lindo. Eu achei assim, que eram os anjos cantando. Eu tô sendo muito sincera. Eu fiquei tão emocionada que eu olhei pra minha mãe e falei assim, aqui mãe, tô toda arrepiada. De tão emocionada que eu fiquei de ouvir o grupo inteiro cantando e com uma harmonia. E eu aqui não tô destacando vozes nem nada disso, mas era tão harmônico, tão lindo, ficou tão bonito, que assim, eu falei assim, Jesus, que coisa maravilhosa. Eu me imaginei, gente, eu tô falando sério, eu me imaginei no céu, né, e fazendo parte do grande coro. Olha que eu nem sou muito de cantar quando eu vejo o coral cantando. E eu fui pra minha voz, que é o contralto, tô eu ali cantando juntinho do banco ali. Né? Porque eu achei assim, maravilhoso aquela, parecia uma inspiração assim do alto, assim, uma coisa assim linda, né? Se você ainda não viu, volta lá no YouTube, pega o culto de ontem e olha. E se viu, ouve de novo porque tava maravilhoso. Tá maravilhoso mesmo. Tá uma coisa linda. Mas por que eu tô falando isso? Porque o Tiago fala sobre essa questão da paciência, sobre você saber esperar, que o agricultor espera pela colheita. O agricultor trabalha e aguarda com quê? Com esperança. Ele colocou a sementinha ali, ele sabe se ela vai crescer ou não? Ele sabe qual é que vai frutificar ou não? Não, ele não sabe. Mas ele aguarda, ele espera, ele fala assim, não, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Aí olha, vê assim aquela, saindo um galinho ali da terra, ai que lindo. Isso vai acontecer. Espera as chuvas, né? Toma conta para que não seja muita água, para que não maltrate aquela plantinha que é tão miudinha, para que ela não dobre, para que ela não quebre, né? E eu comparo isso também assim com o Espírito Santo trabalhando na gente. Ele fica tentando regar, aprontar, nos colocar de pé, nos fazer caminhar, né? E eu fico pensando assim, nós temos essa paciência do agricultor? Você sabe esperar? Às vezes você já pediu uma coisa a Deus tem 10 anos. Você ainda tá nessa dos 10 anos, continua esperando, firmes ali, querendo ver, querendo partilhar algo grande, confiando que Deus vai fazer por você. Meu filho, achei tão bonitinho que ele virou para mim e falei assim, porque lá em Londres, como nos Estados Unidos, eles comemoram o Dia dos Namorados em fevereiro, né? Que é o Day Valentine, né?
que é o Dia dos Namorados lá. E ele falou assim, aí eu falei assim, ai, que linda aquela foto de vocês juntinhos no Dia dos Namorados. Ele, mãe, tem um amigo aqui que ele é de uma outra igreja, aí ele convidou a gente para ir lá, que era uma programação especial do Dia dos Namorados, e nós fomos. Assim, e aquilo assim, trabalhou tanto no meu coração e me alegrou, porque eu fiquei pensando assim, poxa, quanto tempo eu orei para esse menino tomar um posicionamento com o Senhor, pedindo a Deus que mandasse alguém para ele que tivesse compromisso com Deus, e Deus ouviu minhas preces, né? E assim, que ele naturalmente ele falou aquilo assim, não, a gente foi para comemorar o Dia dos Namorados lá, porque eles fazem uma programação toda especial. Aí eu fiquei pensando nas programações que nós fazemos aqui também no Dia dos Namorados, que a gente convida, né, aqueles casais que a gente sabe que gostaria que estivessem ali ao pé do altar do Senhor. E a gente também tem que ter toda essa, o quê? Paciência. De esperar, de ver, de querer olhar para aquilo e falar assim, não, isso tá acontecendo, né? E ter paciência em esperar é uma coisa muito importante. Aí fala assim, o exemplo dos profetas de Jó. Tiago, ele menciona os profetas de Jó como exemplo de paciência, em perseverança diante da provação. Eles mantiveram a fé e confiança em Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Como esse exemplo dos profetas e de Jó pode encorajar você em sua própria jornada? Jó foi uma outra pessoa, né, que nos ensina muito a ter paciência. Por quê? Porque, gente, ele tinha tudo. Não tinha tudo? Ele tinha tudo. Tinha uma família, tinha filhos, né? Tinha toda uma questão de estar ali junto, né? Pensa, os filhos iam se confraternizar e ele depois oferecia um sacrifício, um holocausto, falava assim, Senhor, se algum dos meus filhos pecou, eu quero que tu perdoe. Ele tinha toda uma ligação já com Deus. E Jó perdeu tudo. Foi perdendo todos os filhos, perdeu os servos, perdeu os bens. Só ficou ele e a esposa. E ele desistiu? Não. Ele continuou pacientemente ali esperando no Senhor. Será que a gente tem tido essa paciência de esperar no Senhor? De esperar que Deus vai fazer a obra? O que você tem pedido para Deus que tem sido um teste na sua paciência? Que muitas vezes a gente fica assim pensando assim, isso não é para mim. Eu vou desistir. Deus não quer me dar isso não. Ou Deus não quer que eu faça isso não. Peraí, no começo lá da sua oração, lá no comecinho você acreditava e agora você não acredita mais? Porque já se passou 1 ano, já se passou 2. Então a gente tem que colocar a nossa fé em prática. E pensar assim, tá faltando alguma coisa. Às vezes a gente tem que ter mais paciência do que a gente deveria. E pedir a Deus para renovar também as nossas forças. Isso não é vergonha não. A gente chegar para Deus e falar, Senhor, eu assim, não sei como passar por essa luta. Me ajuda. Você acha que isso é vergonha, você falar isso para Deus? Senhor, me ajuda. Espírito Santo, me diz como é que eu vou passar por isso. Porque Ele é meu amigo. Ele é seu amigo. Se você não confiar que Deus pode fazer além daquilo do que pedimos ou pensamos, né? Quem é que pode operar milagres? Deus. Quem é que pode mudar as histórias? Deus. Quem é que traz o perdido de volta? Deus. Você acha que é no poder da sua palavra que você alcança alguém? Não. Eu não sou nada. Eu nada tenho, eu nada sou. Agora, eu quero que o Espírito Santo me use, me capacite, me torne uma pessoa melhor. Me mostre assim como eu devo andar e como eu devo fazer. Então, todo esse cuidado de estar na presença de Deus
de buscar ao Senhor, de crer que Ele é quem nos capacita e é Ele quem nos mostra, a gente tem que confiar. A nossa esperança tem que estar na vinda do Senhor, porque senão a gente se torna muito terreno. A gente esquece por que a gente creu no Senhor Jesus. Porque é prático. Gente, é só a gente pensar. Você aceitou a Jesus porque você deseja morar no céu. Não é por outra coisa. Você aceitou Jesus por causa de todo o sacrifício que Ele fez na cruz, de todas as lutas que Ele passou, você tomou aquilo como exemplo. Mas o desejo do nosso coração é, na segunda vinda, é morar com Jesus, é ir para o céu. É fazer parte da família de Deus. É estar lá junto com o Pai. É encontrar com os grandes profetas. É fazer parte daquele lindo coro que vai estar ali em adoração ao Senhor. É isso que move o nosso coração. Mas muitas vezes a gente se pega aqui nas coisas do mundo, envolvida com as coisas do mundo, e acaba esquecendo por que nós seguimos a Jesus, por que nós o aceitamos, por que nós o adoramos. Então, assim, a gente tem que pensar sobre ser perseverante. Tiago nos lembra que a perseverança é recompensada com a bênção de Deus. A paciência não é apenas uma virtude, mas uma evidência de nossa confiança na fidelidade de Deus. A gente confiar, perseverar firme na fé. Quantas pessoas você conhece que estava orando por outra pessoa e quando vê a pessoa na igreja e vê que a pessoa aceitou Jesus, aquilo você chega a fazer assim, né? Por quê? Porque você vê tudo aquilo que você pediu, toda aquela sua fé que você colocou em prática ali, naquele momento sendo realizado. Às vezes você vai orar muito por uma pessoa. É a questão do agricultor. Você semeou aquele coração, você veio ali, molhou com a palavra de Deus, derramou amor, graça, perdão, misericórdia. Aquela árvorezinha foi crescendo, mas muitas vezes vão ser outras pessoas que vão recolher aquele fruto. Não vai ser você. Quantas pessoas você já falou do amor de Deus e hoje em dia você vê que ela está em outra igreja? É ruim? Não. Para mim, se ela está seguindo a Jesus, está tudo bem. Eu só fico triste quando eu vejo que ela não está seguindo a Jesus. Mas quando eu vejo que uma pessoa, foi eu que semeei aquele coração, mas está lá junto com fulano. Ué, glória a Deus por isso. Lá serve o Senhor Jesus, lá fala do amor de Deus, lá fala sobre a obra do Espírito Santo. Então tá tudo certo. Deus fala pra gente assim, perseverar, ser contínuo, estar ali junto, não desistir, não jogar para trás, mas aguardar no Senhor. Se eu pedir, e se aquilo faz parte dos planos de Deus, eu tenho que confiar. Tiago nos lembra que a perseverança é recompensada com a bênção de Deus. A paciência não é apenas uma virtude, mas uma evidência de nossa confiança na fidelidade de Deus. Como você demonstra perseverança em sua vida? Sabendo que Deus promete bênçãos para aqueles que esperam com paciência? A palavra diz assim, mantenha-se firme em sua fé e perseverança, sabendo que Deus está com você em cada passo do caminho e que sua recompensa virá no tempo certo. Deus fala pra gente assim, olha, eu vou te recompensar no tempo certo. Soninha, você tem orado, mas eu vou te recompensar no tempo certo. Stephanie, você tem orado, mas eu vou te recompensar no tempo certo. Eu vou derramar sobre você
aquilo que você está pedindo no seu coração. Às vezes a gente não acredita. Às vezes a gente fica assim meio duvidoso. Ai, Deus, será que isso ainda vai acontecer? Mas Deus trabalha. Deus opera. E Deus faz além das coisas que a gente imagina. E Ele fala pra gente assim, olha, vamos praticar a paciência em situações desafiadoras. Quais são as nossas situações desafiadoras? Quando a gente olha ao nosso redor e vê que nada está dando certo. Não tem? Muitas vezes você está ali, você se cuida, você toma um remédio, você faz todas as recomendações, mas não está vendo melhora. Aí a gente fica impaciente, né? Às vezes você está naquele cuidado todo, às vezes é com você, às vezes é com outra pessoa e não está vendo melhora. Às vezes você ora anos por uma pessoa e não está vendo a pessoa se voltar para Jesus. Mas Deus está falando para a gente assim, ó, tenha paciência. Eu estou tomando conta disso. Eu estou na frente dessa batalha. Que cada coisa que a gente venha fazer nesse novo ano seja um entregar primeiro a Deus. Faça a sua lista de metas e objetivos. Já se passou um mês, já estamos encerrando o segundo, vocês já viram que o ano está voando, né? Janeiro já foi embora, né? Janeiro já se foi embora, nós estamos já em fevereiro. E a gente fica pensando assim, poxa, já estamos em fevereiro, mas ainda temos metas para serem alcançadas. Planeje, né? Planeje. Pega seu caderninho aí e anota. Olha, vou dar uma dica boa. Não peça muita coisa, não. Para você se concentrar naquilo que você está pedindo. Mas planeje. Peça a Deus para fazer algumas mudanças, algumas regras novas para você poder ir à frente e caminhar. Talvez o seu objetivo seja ganhar pelo menos uma vida para Jesus esse ano. Senhor, esse é meu objetivo, pelo menos levar uma alma para Ti esse ano. Talvez o seu objetivo seja um bem material. Senhor, eu gostaria muito de terminar a obra da minha casa. Talvez o seu objetivo seja você fazer um curso, seja você trabalhar em outra coisa, seja você descobrir uma nova fonte de renda. Eu não sei qual é o seu objetivo para esse ano, mas planeje. E depois que você colocar no papel, peça a Deus direção. Senhor, isso aqui está correto? Eu vou andar assim? É só isso que eu tenho que fazer? Tem que fazer mais alguma coisa? Tem que trazer mais alguma coisa? O que eu tenho como base para isso? Pense que a gente tem estudado muito sobre Tiago. Ele está sempre ligado à paciência. Seja paciente, seja paciente, seja paciente. Você já viu que a maioria dos textos fala sobre paciência. Seja paciente. E eu vou falar isso para você. A paciência e a perseverança são essenciais para a gente na nossa vida cristã. Especialmente enquanto a gente aguarda a vinda do Senhor. Tiago nos encoraja a ser paciente como o quê? Como agricultor, que planta lá a sementinha e espera ela crescer. A busca, a inspiração nos exemplos dos profetas de Jó, a confiança na recompensa de Deus para aqueles que perseveram, que continuam firmes. Eu não sei o que você tem pedido a Deus durante todo esse tempo, mas Deus sabe. Deus conhece o seu coração. Então eu vou falar uma coisa para você. Renove esse voto perante o Senhor. Eu não sei qual é o seu pedido. Eu estou falando um voto como sendo um pedido, né? Mas renove isso perante o Senhor. Fala assim para Deus assim, olha, Senhor, eu quero dizer para Ti que eu não perdi a esperança ainda nisso.
Eu creio que isso vai acontecer. Eu creio que essa história desse milagre vai fazer parte da minha vida. E que até o final do ano eu vou te glorificar e dizer assim, poxa Deus, muito obrigado. Porque lá em fevereiro, Jeane me fez lembrar sobre essa história. E isso reavivou no meu coração. E hoje eu tenho isso concretizado. Amém? Alguma dúvida?